Quem nunca se sentiu insatisfeito com alguma parte do corpo e pensou em recorrer à cirurgia plástica? Uma das mais requisitadas aí pelo pessoal é a rinoplastia. E nós convidamos o cirurgião plástico Marcos Rossiter. Acertei, doutor? Isso, Marcos Rossiter. Para falar aqui um pouquinho sobre esse procedimento, né, que é um dos mais realizados aqui no nosso Brasil, no nosso país. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao obrigado, Bem Assim. Mara, Obrigada a você pela meu. presença. É realmente um dos procedimentos mais solicitados? O pessoal gosta muito? Isso, a rinoplastia ela está atualmente entre um dos procedimentos mais buscados, né, na parte da cirurgia de face, né? E como minha formação, né, que sou otorrinolaringologista e fiquei mais um período só especializando nessa parte de rinoplastia, aí é um tema que me atrai muito e que tem me procurado cada vez mais para fazer esse tipo de avaliação e procedimento. Então, vamos lá falar sobre esse tema. O que é a rinoplastia, doutor Marcos? A rinoplastia é uma cirurgia estética da face que pode funcionar tanto para a parte da beleza, né, da melhora estética do paciente, como também a questão da função, a parte respiratória. Ela pode ser e vir alinhada nesse tipo, tanto unir a questão da forma do nariz, o formato, alguma coisa que lhe incomode, como também pensar na parte da função, da respiração, que é muito importante. Então não é só estética. Tem muita gente que associa a rinoplastia exclusivamente à estética, mas aí você pode fazer uma rinoplastia para que melhore a respiração, vamos falar assim. Isso, existe a procura exclusivamente pela estética. Sim. E existe a procura que pode-se ter uma conjunção de melhora, tanto da parte estética como da parte funcional. E existe aqueles casos que a rinoplastia, que eu chamaria de rinoceptoplastia, ela está voltada até mais para a parte da função, alguma deformidade maior, um paciente que já teve um trauma, alguma sequela, alguma infecção que já teve, que desestruturou o nariz, que o objetivo maior é a função da respiração. Então, existem os três tipos, aí pode ser alinhado de acordo com a queixa. É aquele famoso matar dois coelhos, né, numa cajadada só. Perfeito, exatamente. Aí a grande vantagem é justamente essa, né? Que você faz um único procedimento e une, né, o útil ao agradável. Agradável, isso mesmo. E aí o doutor Marcos trouxe algumas imagens, né, para explicar melhor para a gente, para o pessoal de casa conseguir entender, para você que está nos assistindo. Vamos colocar a primeira imagem aí na tela, para a gente dar uma olhadinha e conversar aqui. Vamos lá, doutor Marcos. Isso, essa imagem, ele mostra tanto a anatomia externa do nariz, né, que é formada pela parte óssea, que é essa partezinha mais alta, e existem as cartilagens também, que formam a ponta do nariz, que dá a delicadeza e a beleza. Internamente, a gente observa o septo, que é a partezinha do meio, que divide as narinas em dois lados, e as conchas nasais, os cornetos, aqueles pacientes que apresentam problema de rinite, alergias, sinusites, que vivem com o nariz congestionado e entupido, ele é um grande fator causador desse sintoma, que é uma estrutura que, em maior parte das vezes, a gente acaba abordando também durante o procedimento da rinoplastia. Tá, próxima imagem para a gente comentar, coloca aí na tela. Isso, essa é uma visão, né, de perfil, é uma observação muito grande atualmente em referente aos pacientes que gostam de tirar foto, né, com essa explosão de mídia social, que sempre tem um calinho, um ossinho um pouquinho maior, e a questão da projeção da ponta do nariz e da ponta. Aí a gente vê tanto a parte da musculatura como a parte óssea, né, que é formada por osso, uma cartilagem mais superior e uma cartilagem que faz o contorno todo da ponta do nariz. Essa daí seria uma visão mais externa e ver como uma anatomia bem complexa, né? Cheia de detalhes aí, a questão da respiração do nariz. Próxima imagem, vamos lá, coloca aí na tela para a gente comentar. Isso é mostrando justamente o septo, que ele vai dividir as narinas, do lado direito e do lado esquerdo. A grande maioria das vezes existe algum grau de desvio. Né? Apesar de existir esse grau de desvio, nem sempre ele é causador de obstrução. É por isso que tem que ser avaliado se realmente esse desvio do septo está provocando obstrução. E essa imagem, a gente mostra que a cirurgia do septo ela é feita toda internamente, por dentro do nariz. E a recuperação geralmente é relativamente rápida e
você não se percebe até que o paciente fez um procedimento, porque é todo por dentro, internamente, pelo nariz. Muito interessante. Próxima imagem, pessoal, coloca aí. E essa outra imagem é para mostrar, né, a base do nariz, que muitas vezes é uma queixa frequente. Sim. O nariz é um pouco mais largo, que não tem aquele formato da ponta de forma triangular, Sim. que é aquele nariz mais que chama mais nariz de batatinha, né, que ele é mais larguinho em cima, né, mais gordinho, e mostrando mais ou menos a ideia, né, quando a maioria dos pacientes buscam é mudar um pouco esse formato, deixar aquele nariz mais achatado no formato mais triangular, e a questão das cartilagens também, como elas se modificam, né, durante o procedimento. Elas se aproximam e dão o contorno e a definição Seria nasal. o formato ideal, né? Vamos falar assim. Geralmente é o que a gente sempre tenta buscar, mais alinhado com o que o paciente quer. Geralmente as queixas se batem, né, se alinham. Temos mais imagens? Coloca aí na tela para a gente comentar. Não temos mais imagens. E aí agora então eu tenho algumas dúvidas para a gente fechar aqui. Como é que é feita essa cirurgia? Varia de pessoa para pessoa? Tem um tempo específico, um tempo determinado, doutor Marcos? Isso, é uma cirurgia que tem que respeitar muito a característica individual, né? Tem que ver o que o paciente quer, o que é que está causando de deformidade, o que é que você vai atuar. Então, cada procedimento não é uma receita de bolo. Cada procedimento você vai usar determinada técnica cirúrgica para poder corrigir aquela deformidade. Geralmente é uma cirurgia considerada de pequeno porte, entre aspas. Por quê? Porque a gente consegue fazer essa cirurgia, por exemplo, num período pela manhã, no mesmo dia a gente consegue liberar. Então, no mesmo dia o paciente já tem alta? Na grande maioria das vezes, sim. E, assim, é uma cirurgia que requer estrutura hospitalar, né? Tem que fazer anestesia geral, o paciente durante o procedimento fica numa situação bem confortável e se ocorrer tudo bem, geralmente é uma cirurgia felizmente de pequeno risco, mas é um procedimento cirúrgico que a gente tem que ter todo o suporte de um ambiente hospitalar para não ter problemas. Tempo de recuperação, doutor? Geralmente a primeira semana, que é um período mais sagrado, que tem que fazer um repouso melhor, mais adequado, entendeu? É uma cirurgia que, se perguntar, é uma cirurgia que dói, uma cirurgia muito dolorosa? Não, é uma cirurgia que causa um pouco de desconforto em relação à dor. Geralmente, até a grande maioria dos pacientes não se queixa. O que vai sentir é mais um inchaço interno, acaba com o paciente tendo um pouco mais de obstrução na respiração durante os primeiros 7, 10 dias, e aquela história do inchaço, do edema que pode ocorrer, isso também vai variar também das características de cada pessoa, né? Cuidados do pós-operatório que são extremamente importantes, que as pessoas elas devem obedecer. Isso, aí o ideal realmente é fazer o pós-operatório inicial, a primeira semana tentar ficar bem em repouso, para não ter risco de sangramentos, o inchaço não ser maior. Existem umas limpezazinhas internas também que deve ser realizado, que a gente passa toda essa orientação ao paciente. Aí tem a questão do sol, né, que deve ter o cuidado para não se expor ao sol, pelo menos no período de 30 dias. E na grande maioria das vezes, a gente orienta aqueles pacientes que usam óculos ficar por um período pelo menos 30 dias para não afetar o local, que muitas vezes a gente precisa fazer algumas fraturazinhas e não desestabilizar aquela parte que ainda está em cicatrização. Realmente. E aí, quem se interessou, né? Quem aí ainda tem um pouquinho mais de dúvida, tô com aquele medinho, é sempre bom conversar com um profissional, porque ele vai saber esclarecer exatamente o teu caso. Como é que o pessoal pode entrar em contato com você, doutor Marcos? Então, eu atendo na Otoclinic, o contato é 3318-1020, e lá no Hospital Arthur Ramos, a gente tem um consultório também que faz esse tipo de atendimento. Muito bem. Então, quem se interessou aí, o doutor já antecipou aqui, viu? Não tem muita dor não, é só seguir os ritos aí protocolares, né? Se cuidar dessa recuperação, que vai dar tudo certo, né? Isso, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigado, prazer. Bom dia, prazer, muito bom mesmo. Estou à disposição. Já até, tirei um pouquinho do meu medo também. Tá vendo? Tá desmistificando aí. É isso, muito obrigada, doutor. Mas pode ficar aí rapidinho, se eu só encerrar aqui, nada que é isso, só encerrar aqui. Muito obrigada. Você que está aqui, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem muita coisa boa para rolar aqui na programação da TV Mal. Bem assim, tá encerrando por aqui. Muito obrigada, a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau. Até mais.